Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Canadá e a União Europeia querem o mesmo, depender menos dos Estados Unidos da América. As pessoas no Canadá estão tirando os uísques americanos das lojas, colocando em caixas. Uma disputa comercial entre os dois países que teve início com as taxas de 25% impostas por Washington. O Canadá vai fazer parte do SAFE, o programa da União Europeia de apoio à indústria da defesa. As duas partes chegaram a um acordo porque ambas têm a necessidade de desenvolver novas parcerias e de diminuir todo o tipo de dependência face aos Estados Unidos. As relações entre Washington e Ottawa estão tensas desde a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump sugeriu logo no início do mandato que o Canadá deveria ser o 50º membro do seu país, o que provocou o boicote generalizado do consumo de produtos importados dos Estados Unidos. Os canadianos deixaram inclusive de viajar para o país vizinho e em época natalícia como esta, parecem dispostos a manter o slogan "Compre canadiano". Para além disso, a tensão entre os dois países também se manifesta no facto de as negociações comerciais se encontrarem suspensas apenas porque Trump não gostou de um anúncio televisivo do governo da província de Ontário. Nesse anúncio, surgia Ronald Reagan a criticar a aplicação de tarifas a bens estrangeiros e dizia que estas causavam perda de empregos e guerras comerciais. Claro, Trump não gostou. Mais recentemente, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, apesar de praticamente ignorar o país vizinho, gerou alguma perplexidade por ser entendida ali como hostil ao Canadá, mas também às democracias aliadas. Neste episódio, Elise Racicot, embaixadora do Canadá em Portugal, aborda as relações do seu país com a União Europeia e com os Estados Unidos da América. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Elise Racicot, bem-vinda a este P24 para falarmos sobre o Canadá e as relações do seu país com a América e com a Europa. Eu começo por lhe fazer referência ao acordo assinado este mês entre o Canadá e a União Europeia. O Canadá vai fazer parte do SAFE, que é o programa da União Europeia para apoio à indústria de defesa. O objetivo do SAFE é desenvolver uma indústria de armamento a pensar numa eventual ameaça russa e na diminuição da dependência face aos Estados Unidos. Qual é o interesse do Canadá em participar num programa como este? Bom, o Canadá, como a maior parte dos países que participam do SAFE, é um país fundador da NATO. Temos também como vizinho a Rússia e temos também que diminuir a nossa dependência e construir uma indústria própria. Temos muito em comum e muita confiança e valores comuns com a Europa, então de trabalharmos junto nesse aspecto, acho que tem compatibilidade, tem força de ambos lados, vamos dizer assim, e mercados de ambos lados que nos permitem de ter uma amplitude que permite os investimentos que são precisos. Em países como Portugal e Canadá, a gente ainda tem bastante caminho para ser feito para chegar nos 2%, eventualmente nos 5% do PIB, então é uma forma de trabalharmos juntos em prol desse objetivo comum. O Washington interrompeu recentemente as negociações comerciais com Ottawa por causa daquele anúncio televisivo do governo da província de Ontário que tanto escandalizou e ofendeu o presidente dos Estados Unidos. A relação entre os dois mantém-se tensa, não houve aparentemente mais nenhum contacto depois disso. Como é que acha que vai evoluir esta relação de vizinhança entre os dois países? Nos dois países são os vizinhos, mas são também parceiros comerciais e além das dificuldades que temos agora, que fazem com que a nossa relação não seja talvez tão boa como já foi ou tão boa como gostaríamos que fosse de novo eventualmente, ainda é a relação comercial a melhor possível que os Estados Unidos têm com um parceiro hoje, com o Canadá e o México através do CUSMA. Ainda o USMCA, ainda temos condições que são melhores do que qualquer outro país do mundo. Temos também uma economia muito integrada, onde tem muitos, e desculpa a palavra em inglês, stakeholders, que têm interesse em ver se manter essa relação comercial e econômica, esses investimentos compartilhados que foram feitos desde décadas. E temos coisas que ambos precisam, seja do nosso lado, obviamente não temos a mesma escala de mercado, uma população muito menor do que os Estados Unidos, mas temos bastante energia, minerais críticos, enfim, e capacidade de reforçar algumas cadeias de valores. Então, achamos que o senso comum, os fatos vão prevalecer e que quando teremos a oportunidade de olhar novamente para nosso acordo trilateral, que isso será o coração das discussões. Obviamente estamos todos, Canadá, Estados Unidos, Europa, o mundo todo, num momento onde tem muitos ajustes que tem que ser feito
em frente a uma situação geopolítica, econômica, que está a sofrer muitas turbulências, seja da inteligência artificial, seja das guerras, seja do reposicionamento geopolítico, seja também os custos de affordability e tudo mais, que criam uma pressão nas nossas democracias também. Seja nas mudanças climáticas, que fazem aumentar os preços de vários bens, enfim. Tudo isso nos força a todos a olhar como a gente está organizados. E para o Canadá, essa relação continua sendo importantíssima, obviamente, nosso vizinho, mas também é um momento de olhar para como depender menos de uma relação só e ampliar relações com outros parceiros que são amigos, que têm visão comum e onde acreditamos uma vontade e uma confiança comum onde podemos trabalhar, como na União Europeia, por exemplo. Isso remete-nos para o SAFE, como falámos há pouco, não é? Sim. Há aqui uma confluência de objetivos, quer da União Europeia, quer do Canadá, depender menos dos Estados Unidos, e aproveito também para lhe perguntar o seguinte, que é, o Canadá é o quarto maior produtor de petróleo do mundo e praticamente 100% das suas exportações até aqui eram destinadas aos Estados Unidos. Há a construção de um oleoduto até o Oceano Pacífico, que levanta algumas questões internas de discussão política dentro do próprio país por causa das preocupações ambientais, para exportar petróleo bruto para a Ásia. Esta também é uma forma de diminuir relações comerciais com os Estados Unidos e de abrir caminho para outras parcerias, nomeadamente comerciais? Eventualmente sim, obviamente, e já temos com a Ásia, inclusive, alguns acordos para LNG, para gás líquido, que também estão discutidos e alguns já estão válidos, assim, enfim, a gente está a procurar, temos bastante energia, petróleo, mas outras fontes de energia também, e a gente está a olhar quem tem interesse, não só os Estados Unidos, mas em ver como também estão se movimentando os vários mercados. Acho que, por exemplo, aqui na Europa, onde as fontes de energia eram muitas vezes vindo do leste, a guerra mudou um pouco a perspectiva também, de ver como poder ser mais soberano, mais resiliente a situação da Europa enquanto as questões energéticas. Então, o Canadá também pode eventualmente ter um papel dentro disso, mas eu acho que a gente tem que olhar novamente a essa estrutura e ver aonde podemos ter várias relações positivas para ambos lados. E os Estados Unidos, obviamente, continua sendo um parceiro, mas talvez não pode ser sempre 90% de toda a nossa relação. A gente tem que se premunir, né, dessas turbulências que existem e variar um pouco nossos relacionamentos comerciais e econômicos. A nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos acabou de ser divulgada. Ela cria uma série de preocupações na União Europeia, mas no caso do Canadá quase que não há nenhuma referência ao Canadá, o que também não é um fator de tranquilidade. Lendo os artigos de opinião da imprensa canadiana, é perceptível que há ali alguma apreensão, alguma preocupação, algumas dúvidas por causa da ausência de referências. Como é que o Canadá olha para esta nova estratégia dos Estados Unidos quanto à sua segurança nacional, sobretudo quando olha para o continente americano como uma área da sua exclusiva influência? O que eu entendo dessa nova estratégia, e não sou ainda, muito ciente dos detalhes, mas o que entendo é que a preocupação hoje dos Estados Unidos é primeiramente interna, em termos de ameaças à cultura, à civilização, enfim, são questões deste nível, acho que motivam hoje essas questões de segurança. E por isso que vemos essa reação, por exemplo, à imigração, e, enfim. Nesse sentido, acho que tem como entender um pouco de onde vêm essas preocupações. Do nosso lado, a gente tem também definido as nossas prioridades nesse sentido, e foi muito claro para esse novo governo e para nosso primeiro-ministro que é importantíssimo ter os investimentos e a ambição de ser mais soberano, não só em termos da nossa segurança, obviamente isso faz parte de nossas fronteiras, e temos o Ártico também, que é cada vez mais acessível devido às mudanças climáticas, mas também onde tem cada vez mais trânsito, inclusive da Rússia, da China e de outros, onde a gente tem que investir, estamos a investir, mas temos que também fazer esses planos para nós e não necessariamente esperar que os Estados Unidos sempre sejam a se preocupar primeiro para isso. Tem que ser o Canadá que também olhe para essas questões.
acreditamos que temos ainda um compromisso e, por enquanto, os Estados Unidos também, a Europa fortemente também com a NATO e que continua sendo um foco das nossas atenções comuns, as questões de segurança do Atlântico enfim, da nossa zona comum. Mas cada um de nós também tem que olhar para ter um certo controle, uma certa soberania, uma responsabilidade também para essas questões de segurança. Elise, passaram quase 12 meses desde que Donald Trump sugeriu que o Canadá fosse o 51º Estado dos Estados Unidos da América, não é? Na altura, os canadianos tiveram uma reação natural de boicote e começaram a consumir produtos nacionais como forma de contestarem a ameaça que Trump representava. Essa atitude dos canadianos mantém-se ou, entretanto, já foi suavizada? Quando a gente tem uma relação muito profunda, quase de irmãos, assim, com um país como temos, o Canadá e os Estados Unidos, ainda temos uns vínculos muito fortes, acho que foi sentido pela população de uma maneira muito pessoal, muito como quase uma traição, assim, de uma certa forma. Ao nível institucional é diferente, obviamente não temos os mesmos sentimentos e olhamos de uma maneira racional para a importância desse relacionamento e como manter e enfim, reverter às vezes os lados onde tem como fazer progresso, mas os canadianos individualmente acho que ficaram tristes dessa situação e chateados, então teve sim e continua tendo um certo movimento, onde, por exemplo, muitos canadianos que iam passar os meses no inverno, como meus avós faziam na época na Flórida, ou enfim, Arizona ou Califórnia, agora vem para Portugal, por exemplo, ou para outros lugares, para descobrir o mundo além dos Estados Unidos e talvez fazer outras escolhas. Eu acho que também no consumo local de produtos, de agricultura, por exemplo, comida e tal, nos supermercados ainda é muito óbvio. Quem diria, talvez uns 20 anos atrás, que nos supermercados do Quebec ia ter buy Canadian, ou enfim, compre canadiano. Mas tem esse sentimento. Obviamente, é uma economia muito integrada, então às vezes as pessoas nem sabem muito bem um produto vem da onde, e às vezes uma parte foi feita no Canadá, uma parte nos Estados Unidos, uma parte no México. E, enfim, o comércio é muito globalizado no Canadá, a gente tem acordos de livre negócio não só com os Estados Unidos, mas com a Ásia, com a Europa, enfim. Então, criou-se uma consciência da origem dos produtos e de querer ter um apoio para sustentar também a nossa economia e apoiar de uma maneira um pouco patriótica, talvez, mas também de uma maneira consciente, onde as escolhas econômicas de cada um têm um impacto sobre o nosso bem-estar. Para terminar, o Canadá está a fazer um esforço enorme para atrair investigadores qualificados de todo o mundo e sobretudo dos Estados Unidos. Investigadores que estarão sob pressão das políticas restritivas do governo Trump devido à imigração ou então aos cortes de financiamento na investigação. Essa estratégia de atração de quadros altamente qualificados tem vindo a resultar e a fazer com que o Canadá seja neste momento procurado por este tipo de imigrantes? Sim, já tivemos bastante sucesso, eu diria, nos últimos 10, 12 meses em atrair gente, especialmente, é verdade, dos Estados Unidos, mas do mundo todo também. É uma estratégia que o Canadá tem há muitos anos, mas agora estamos a botar mais esforço para estruturar a nossa economia acadêmica, vamos dizer assim, para que tenha mais cadeiras de pesquisa, para ter mais dinheiro para não só atrair, mas também reter esses cérebros na nossa infraestrutura acadêmica. Acho que tivemos já muito interesse de canadianos que estavam talvez a trabalhar em outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, que quiseram voltar. Mas instituições também, como por exemplo a Universidade de Toronto, por exemplo, conseguiu atrair professores de muito alto nível e isso cria um movimento. Eventualmente tem outros a vir. Mas para cumprir a nossa missão como governo de criar uma infraestrutura geracional para o nosso país, não é só uma infraestrutura física. Obviamente, hoje em dia, com a tecnologia e a inteligência artificial, a infraestrutura também tem que ser científica e acadêmica. Então, isso faz parte do nosso plano para que o Canadá, nas gerações futuras, também tenha a infraestrutura que precisa para se dar as medidas necessárias para cumprir a nossa ambição. Elise Rássico, muito obrigado por ter vindo ao P24. É um grande prazer e estarei a continuar escutando sempre com muito prazer e a continuar aprendendo sobre Portugal.
Plugin é o novo podcast do Público que é dedicado à mobilidade elétrica. É um espaço onde analisamos a atualidade, antecipamos tendências, conversamos com especialistas, explicamos conceitos e partilhamos dicas práticas para quem já tem ou quer ter um veículo elétrico. O primeiro episódio foi lançado no último sábado. Não perca este e os próximos. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.